Que bom que vocês já estão chegando aí, pastor Jason. Que bom, já estava aqui às voltas aqui e falei assim, esse negócio vai funcionar. Pastor Jason, irmã Elzir. O pessoal está entrando com a mãozinha assim, eu acho que é porque está entrando, né? Não sei. Bom, já tem, Jesus, já tem 66 pessoas aqui nos visualizando. Boa noite, queridos. Graça e paz. Estamos começando essa nova fase, né, de estudos, né, que pastor Jason vem ministrando durante essas semanas. Tem sido muito extremamente edificante para a igreja. E hoje nós vamos dar início, né, à nossa lição, falando sobre o Apocalipse, as 7 cartas da Ásia, as cartas que João recebe uma revelação e ele escreve. Então, a gente vai tratar bastante desse assunto, a gente vai falar bastante sobre isso, mas antes de nós entrarmos essencialmente na questão das 7 cartas, né, que é o nosso objetivo principal, a gente precisa fazer algumas considerações preliminares. Essas considerações preliminares, elas vão estar justamente inseridas dentro do livro do Apocalipse, tá? Livro do Apocalipse, que é o livro da maior revelação e que o Senhor deixou para nós. A gente sabe que a Bíblia, toda a Bíblia Sagrada é um livro inspirado. Em determinados momentos, elas têm algumas revelações que o Senhor ele concede aos seus servos em determinado. E o Senhor vai revelar dentro daquele aspecto do que está acontecendo. Quando a gente fala do livro do Apocalipse, a gente vai descobrir que o livro do Apocalipse, ele não é um livro inspirado, ele é um livro essencialmente revelado. O Senhor revelou todo o livro do Apocalipse para João. João, que está no momento de isolamento obrigatório, né? A gente tem falado tanto de isolamento. João está num isolamento obrigatório, coisas que talvez nós falássemos, por que uma pessoa vai parar numa ilha, uma ilha deserta, em que invariavelmente eram colocados políticos, perseguidos políticos, presos políticos, aqueles que eram avessos à política de Roma, tá? Diocleciano é o imperador dessa época, e há uma perseguição, como houve 10 grandes perseguições sobre a igreja, 10 grandes perseguições. Houve outras perseguições, mas 10 grandes. E numa dessas grandes perseguições, João é pastor na cidade de Éfeso. João está pastoreando Éfeso, uma cidade que era a capital daquela região da Ásia Menor, que fica mais perto do Mar Egeu, e não é necessariamente essa Ásia que nós conhecemos hoje. E João está pastoreando ali. Entretanto, como os imperadores invariavelmente eles queriam ser considerados deuses, eles queriam ser endeusados e queriam adoração a eles, existia um povo que não fazia isso. O judeu não fazia. Então sofria as suas perseguições
naturais durante a história toda, a gente viu isso. E a igreja não se rende a esse querer de endeusamento do imperador dos Césares. Com isso, há uma grande perseguição. E o João é considerado um preso político, porque ele está se opondo às ordens, aos decretos do imperador. João é preso, João é levado à ilha de Patmos. E ali, o João ele é colocado para morrer. Ele não vai ali simplesmente para ficar preso e depois ser anistiado, porque isso só acontece em alguns países aí. João está ali para morrer. E às vezes a gente tem que entender da forma que Deus trabalha. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento e talvez muitos de nós ainda não estejamos entendendo o que Deus está querendo fazer, principalmente conosco. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Isso é tão profundo de nós analisarmos que hoje um dos assuntos que mais chama atenção, um dos assuntos que as pessoas mais querem conhecer, querem saber, é justamente a respeito do livro do Apocalipse, o final dos tempos, como é que vai acontecer, se já está acontecendo. Por quê? Os sinais indicam muita coisa. Os sinais, eles indicam muita coisa. Mas eu creio que é o tempo que Deus separou o povo, ou isolou o povo dele, e junto com o isolamento do povo dele vieram os demais, para falar, para trazer algumas reflexões a respeito da nossa vida, da nossa caminhada com ele. Nos tempos mais difíceis da vida da igreja, nos tempos mais difíceis do povo de Deus, nos tempos mais difíceis em que a sobrevivência parecia impossível, foi onde Deus mais se manifestou. Não fez diferente com João. João está numa ilha, João está colocado num local extremamente ruim e a morte estava esperando ele, mas Deus tinha um propósito. Eu acho que é nesse sentido, e a gente já começa vendo alguns ensinos que o livro de Apocalipse traz para nós e a história de João vai trazer para nós, justamente no sentido de estar isolado e no momento em que ele pensa que está acabando, na verdade, Deus está dando a maior revelação que um homem poderia receber. E João recebe. E quem é que dá esta revelação a ele? O próprio Senhor Jesus. A gente precisa entender esse tempo que Deus separou de João para dar algo tão profundo, tão tremendo. A gente não sabe o tempo que isso levou. Qual foi o tempo? Mas Deus colocou no coração de João a ponto de João sair dali e poder transmitir para a igreja e transmitir para nós. É claro que é evidente que esse livro ele vai chegar. Parem para pensar. Esse livro, essas revelações, elas vão chegar para a igreja que já está sofrendo muito, uma igreja perseguida que sempre foi, a igreja incipiente, a igreja apostólica, a igreja pós-apostólica do primeiro século, ela sofre muito. E este livro de João, a revelação de Apocalipse, que significa retirar, revelar, tirar a tampa, ou seja, tem algo guardado que estava guardado até agora que precisa ser falado para a igreja. Isso vai acontecer praticamente no final do primeiro século, ano 95 aproximadamente, e a gente vai ver que neste tempo praticamente, ou quase todos os apóstolos já tinham morrido, e só ficou João, e o Senhor já tinha feito essa promessa que só ele ficaria, e houve uns ciúmezinhos por causa disso. João fica, João recebe isso e manda para a igreja. Observe o tempo de perseguição, de dor. O que o livro de Apocalipse vai trazer? O livro de Apocalipse vai trazer consolo. O livro de Apocalipse vai trazer que algo de bom vai acontecer. Até um hino que fala sobre isso. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós, né? E a igreja, isso é um consolo de Deus já para aquele tempo. Aquele tempo traz consolo de que reinaremos com o Senhor, estaremos com o Senhor
e que algo de ruim vai acontecer para quem não estiver com o Senhor. Talvez o sentimento que estivesse no coração daquele povo daquela época do primeiro século, principalmente, desse sentimento de esperança, esteja revivido hoje no coração da igreja. Ou seja, em meio a tanto medo, a tantas incertezas, nós precisamos ouvir algo que vai nos trazer esperança, que vai fazer com que a gente renove a nossa fé, renove as nossas forças. Eu espero no Senhor que isso seja uma realidade para nós. Porque a igreja daquela época, ela sofria e muito. A igreja, ela apanhou muito, perseguições e morte. A gente sabe, a gente conhece a história dos coliseus, em que cristãos eram mortos, comidos por animais, por leões, tigres, etc. Empalados, decapitados, cortados ao meio, empalados, viraram tochas humanas nas cidades. A gente sabe disso. Eles passavam por um momento terrível. E nós? Eu acho que nós apenas passamos por um tempo de medo. Medo do que vai acontecer lá na frente. Mas as expectativas, dentro de um contexto humano, elas não são boas. A gente está sofrendo algo que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente está vendo algo acontecer no mundo que a nossa geração, ou uma meia dúzia neste mundo pós-moderno, não passou, que é uma pandemia, que é uma enfermidade, uma doença, um vírus, uma bactéria que se espalha pelo mundo e mata pessoas, e a gente vai descobrindo que é uma coisa que não tem controle, não tem vacina ainda. Isso gera muitas expectativas e invariavelmente umas expectativas ruins. E o povo desperta. Será que nós já estamos passando pela grande tribulação? Será que já é o início de alguma coisa? É para a gente pensar. Queridos, eu creio que a maioria de nós está muito bem. A maioria de nós está na nossa casa, estamos com algo na nossa geladeira. Se não vamos a teatros e cinemas, etc., tem uma Netflix da vida para trazer algum lazer na nossa casa, os jogos, etc, etc. Você acredita que isso seja início de grande tribulação? Apenas fatos. Apenas fatos. Há quem acredite, há quem fale que nós já estamos passando, e há correntes teológicas que acredita, a corrente teológica acredita que a igreja vai passar por grande tribulação. Mas isso é uma outra história. A gente vai ver mais lá na frente a respeito dessa, se vamos ou se não vamos passar, se já estamos passando, se a gente vai sofrer ou se a gente não vai sofrer. Eu creio de uma forma. E lá na frente, quando nós falarmos desse assunto, nós vamos tentar chegar a algumas conclusões a esse respeito. Mas uma das coisas que a gente aprende, principalmente falando de Apocalipse, é que, por exemplo, no Antigo Testamento, os escritores do Antigo Testamento, eles se referiam apenas a dois povos. Eles falavam dos judeus e falavam dos gentios. Com o advento do Evangelho, com o advento de Cristo, nós passamos a ter três povos, três tipos diferentes de pessoas: os judeus, os gentios e a igreja. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele vai começar a tratar justamente destas três classes de pessoas: gentio, judeu e a igreja. A diferença é que, para o judeu, gentio são todos que não sejam judeus. Por exemplo, nós somos gentios para eles. Agora, para nós, existe uma outra classe, que para o judeu não existe, é a classe dos ímpios. Então, nós conhecemos três classes: a classe da igreja, a classe dos judeus
e a classe dos ímpios. Ou seja, aquele que não é crente, aquele que não é judeu, é ímpio. O que é o ímpio? Ímpio é o que vive em impiedade, é aquele que ele não abraça uma fé, ou se abraça uma fé, está longe de Deus, uma fé que está muito longe de Deus, porque quase todo mundo diz que tem uma religião. Então é importante que a gente saiba esses pormenores, para que a gente tenha uma compreensão melhor daquilo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A gente vai descobrir também a respeito do Apocalipse, que lá no antigo, no Evangelho, os Evangelhos, nós somos levados a crer no Senhor. O Evangelho nos faz crer no Senhor. Nas epístolas, todas as epístolas, nós vamos aprender a amar o Senhor. E quando a gente chega no Apocalipse, a gente vai aprender a esperar o Senhor. Então é o tempo que, talvez nunca, em qualquer tempo, a gente tenha estado tão próximo desse esperar o Senhor. Porque os fatos, tudo aquilo que a gente vê acontecendo, eles apontam para isso. E vocês podem ter a plena convicção de uma coisa: não é por causa de pandemia. Pandemia, esse tempo que nós estamos passando, é apenas mais algo que contribui para esse processo. Se nós queremos referência com relação à volta de Jesus, a gente vai olhar para, essencialmente, nós vamos olhar para Israel. Israel é o nosso maior referencial. Israel é a bússola da igreja, né? É para onde vai apontar e onde nós estamos chegando. Há muitas coisas que já estão acontecendo e já aconteceram com relação a Israel e que só vai fortalecer a nossa esperança de que Jesus está muito, mas muito, muito perto de voltar. Esse tempo de estudos escatológicos, apocalípticos, né, que Deus colocou no meu caminho há cerca de 20 anos atrás, eu talvez como a maioria dos irmãos, a maioria dos crentes, a gente sempre procurava fugir. Difícil, invariavelmente, encontrar pastores que preguem em cima de Apocalipse. É difícil. E eu nunca fui diferente disso. Nunca fui diferente disso. Porque é uma linguagem difícil, é uma linguagem... são assuntos polêmicos, são assuntos que causam muitas correntes, né? E as pessoas não querem isso, acabam fugindo. Mas a gente foi colocado numa prova cerca de 20 anos atrás e a gente enveredou por esse caminho e graças a Deus por isso. Porque hoje a gente vive esse tempo, um tempo em que muitas coisas estão sendo mostradas para nós e quando a gente começar a falar essencialmente das 7 igrejas, a gente vai começar a nos identificarmos com algumas coisas, né? Então é preciso, dentro desse preâmbulo, né, que nós fazemos a respeito do assunto que nós vamos tratar, ver que a gente precisa entender toda uma linguagem que o livro de Apocalipse traz. É uma linguagem que tem muito cunho literal, ainda que muitos não, mas como isso pode ser literal? Literal. Tem muita linguagem figurada, muita linguagem de figura e muito simbolismo. A gente só precisa entender, pedindo muita graça ao Senhor, um momento em que cada uma dessas figuras de linguagem elas vão se encaixar, para que a gente faça uma boa hermenêutica, faça uma boa interpretação dos textos, para que a gente não incorra em algumas precipitações a respeito daquilo que a Bíblia Sagrada traz para nós. Há correntes teológicas futuristas que acham o seguinte: tudo ainda vai acontecer. Só que a Bíblia já vem trazendo fatos que a gente já sabe que já aconteceram, como a própria volta de Israel à nação. Mas acredito que a igreja vai ser arrebatada, vem o milênio, vem a grande tribulação, vem o milênio, etc, etc, até chegar no perfeito estado eterno. Que vai acontecer? Uma outra corrente teológica histórica, que crê que isso já aconteceu ou está acontecendo. Uma outra corrente de simbolismo.
Esse de simbolismo, ele é um pouco mais complicado, porque é o chamado idealista espiritual, ou seja, é tudo espiritual, são fundamentos espirituais, não é nada que vai acontecer ou que já aconteceu, é apenas ensinos espirituais. E existe o chamado também a corrente preterista, ou seja, tudo isso já passou. Quando nós falamos a respeito das perseguições, 10 grandes perseguições do Império Romano sobre a igreja, muitos preteristas, eles estão dentro dessa corrente de que já aconteceu e isso não vai acontecer mais. Então, são algumas coisas importantes nesse contexto que a gente precisa ter para a gente poder começar a entender algumas coisinhas que a gente vai ouvir lá na... A primeira parte dela é uma coisa interessante. No capítulo 1, ele vai falar sobre as coisas concernentes ao Senhor, vai falar do Senhor. A segunda parte, ele vai falar do capítulo 4 ao versículo... Na segunda parte, ele vai falar concernente à igreja, tá? Que é o capítulo 2 e o capítulo 3. Então, a primeira parte, um capítulo, ele vai falar as coisas concernentes ao Senhor. No 2 e 3, ele vai falar as coisas concernentes à igreja, que aí nós vamos falar das 7 igrejas da Ásia. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, o último capítulo, ele vai falar das coisas concernentes às nações, das coisas que hão de acontecer. Então, a gente começa a ver toda uma cronologia dos fatos. Cronologia dos fatos. Uma das coisas interessantes que a gente tem para ter uma boa interpretação de Apocalipse é a cronologia. Vocês querem ver uma coisa? O capítulo 1 ele fala sobre a visão do Cristo glorificado. Capítulo 2 e 3 ele vai falar a igreja no passado e no presente. No capítulo 4 ele vai falar sobre arrebatamento. No capítulo 5 ele fala da igreja glorificada. Aí do capítulo 6 ao 18, ele vai falar de grande tribulação. Olha quantos capítulos falando sobre grande tribulação. E no capítulo 19, ele vai falar da volta de Jesus em glória. A gente precisa entender a questão da volta de Jesus. Porque quando a gente fala da volta de Jesus, a gente esquece que Jesus, ele só vai voltar à Terra uma única vez. Volta é para quem já esteve e foi. E vai voltar. E vai voltar. Então, a volta de Jesus em glória, ela só vai acontecer uma vez. Então, ele vai falar isso justamente no capítulo 19. Mas, pastor, e a volta de Jesus para a igreja? Jesus volta para a igreja, mas o mundo não vê. O mundo não vai ver a volta de Jesus para a igreja. Só vai ver as consequências disso. A gente está vendo alguns filmes aí, deixados para trás, e tantos outros filmes que fala de arrebatamento, em que as pessoas simplesmente sumiram. Simplesmente sumiram. As pessoas crentes, fiéis ao Senhor, crente fiel, que foram arrebatadas, crianças, e imagina uma coisa dessa, de aviões e carros e trens e todos desgovernados. Ou seja, o mundo não vê a volta de Jesus para a igreja, só vê as consequências e as pessoas que sumiram. Agora, quando é que o povo vai ver Jesus? Aí sim, aí vem na volta de Jesus com poder e glória, com grande glória. E no capítulo 20 ele vai falar sobre o milênio e o juízo final. E no 21 e 22 o perfeito estado eterno, que é o final de todas as coisas, né? Alguém está perguntando sobre nós vamos passar pela grande tribulação? Não. Eu creio, tá? Eu vou responder isso aqui porque as perguntas vão chegando. Eu creio que nós não vamos passar por grande tribulação, não vamos. Só que na carta do Apocalipse, e é bom que você continue com o nosso estudo durante a semana, que a gente vai falar mais a miúde por que eu creio dessa forma. Eu posso dizer o seguinte: quem quiser passar pode ficar, mas eu não creio que vai passar, porque mesmo você que crê no Senhor,
ou diferente, mas se você for fiel ao Senhor, você vai ter uma boa surpresa. Você não vai ficar aqui. Essa vai ser a boa surpresa. Tem uma outra pergunta aqui. Sim, vamos falar sobre os 7 castiçais de ouro, que as pessoas estão perguntando. Não, vamos falar isso aqui à frente. O capítulo 1 e o versículo 1, ele vai começar o seguinte: revelação de Jesus Cristo. Então, o livro não é de João, o livro é do Senhor. Assim como os evangelhos, que as pessoas falam, o evangelho de Marcos, não. Evangelho de Jesus segundo Marcos, e por aí vai, tá? E, apesar de que há controvérsia a respeito de Marcos realmente ter sido escritor do evangelho que leva o nome dele. Mas o livro é revelação de Jesus Cristo, que vai mostrar aos seus servos das coisas que brevemente devem acontecer. E nós estamos muito perto disso, tá? Então ele vai dizer que vai enviar os seus anjos e vai notificar tudo aquilo que o Senhor quer revelar para a sua igreja, tá? No versículo 3, o Senhor usa um texto bem interessante, muito a propósito do tempo que nós estamos vivendo. Ele diz: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Se João, que escreveu o livro de Apocalipse, ele acreditava nisso, querido, estava perto dele, se estava perto daquela igreja que estava sendo consolada pelos escritos de João revelados pelo próprio Senhor, queridos, imaginem nós, como esse dia do tempo está tão próximo. No versículo 4, sim, vai falar, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Aí ele vai dizer, graça e paz a vós, paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 espíritos fala de toda a característica própria do Senhor, né? A sua onisciência, a sua onipresença, né? Sabedoria, entendimento e tantas outras coisas, conhecimento e tal. São as características do Senhor, tá? Não tem 7 espíritos, mas são características próprias de Deus, tá? No versículo 5 ele vai dizer que é da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Por que ele é primogênito dos mortos? Porque ninguém que morreu ressuscitou. Aí alguém poderia dizer, pastor, o próprio Jesus ressuscitou a Lázaro. Se nós formos contar todos aqueles que morreram e ressuscitaram, tem muita gente. Só na morte de Jesus ali, quando Jesus morreu e o tempo fechou, só ali mais de 500. Muita gente, muitos corpos de mortos apareceram. Muitos corpos de mortos apareceram. E tanto no Antigo Testamento, o filho da viúva, Ciro Fenícia, a viúva de Naê, tantos outros. Mas quando a palavra diz que ele é o primogênito dos mortos, é porque quem ressuscita para a vida eterna. Ele é primogênito dos mortos porque nem aqueles que morreram com o Senhor ressuscitaram ainda na eternidade. Complicou, né? Talvez muitos tenham falado, meu Deus, o que é isso? Queridos, a ressurreição para a eternidade, ela só vai acontecer depois do arrebatamento. E a gente vai entender isso justamente quando a igreja for arrebatada, e a Bíblia nos ensina, e a gente já aprendeu que os mortos ressuscitarão primeiro. Ora, como é que o morto vai ressuscitar primeiro se eles já estão com o Senhor? Porque eles estão num lugar de descanso, eles estão no paraíso com o Senhor, num lugar bom que não querem sair, mas eles sem nós, diz a palavra, não estão completos.
eles sem nós, eles ainda não têm toda a promessa da glória, da eternidade com o Senhor. Isso só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Por isso que quem morre não vai para o céu. Eu vou para o céu? Não, você não vai para o céu. Você vai para um lugar de descanso na presença do Senhor, um lugar bom. Pode ficar tranquilo que aquele parente, aquela família, aquele amigo querido que morreu, está na presença do Senhor, mas não está no céu. Porque no céu só vamos entrar depois que a igreja for arrebatada. É o encontro nas nuvens que nós teremos com o Senhor. A partir daí a gente, junto com esse povo que está se encontrando com o Senhor nas nuvens, que o mundo não vai ver, nós vamos para a eternidade. Aí o que nós vimos ali, a igreja glorificada. Nós vamos entrar em bodas do Cordeiro e vamos passar por toda promessa que o Senhor nos deu para quando nós estivermos com Ele. Versículo 7 vai dizer, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Há uma pergunta aqui, perguntando se judeu é ímpio. Não, judeu não é ímpio. Judeu é uma outra classe de pessoas para Deus. Presta atenção, judeu e gentio. Judeu e gentio. Quem é gentio? Todo que não é judeu. Aí aparece uma outra classe com a igreja, que é a igreja. A igreja não é judeu, pode ser gentio para o judeu, mas a igreja fez aparecer uma quarta classe, que é a classe dos ímpios, que invariavelmente são os gentios, mas não são judeus. Então, judeu, gentio e igreja. A igreja tem uma definição para o Senhor, o judeu tem uma definição para o Senhor, e o ímpio tem uma definição para o Senhor. É aquele que não é um e nem é outro também. Versículo 7, ele vai dizer, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. Então observe que esta revelação que vai acontecer é apenas um parêntese. A gente está fazendo aqui o primeiro capítulo do Apocalipse, ele faz um resumão de toda a história do Apocalipse. Ele faz um resumão. E depois ele vai dizendo de que forma isso vai acontecendo. Observe que aqui no versículo 7, ele já está falando da volta do Senhor, que é o chamado o dia do Senhor, quando o Senhor vem com poder e glória. Ele fala, vem com as nuvens e todo olho verá. É possível isso? A tecnologia está provando isso. Eu sempre digo, e vim falando isso há muito tempo, principalmente nos últimos anos, porque há cerca de 20 anos a gente não tinha essa facilidade que a gente está tendo agora, e de ensinar, e eu acho que nem não tinha celular, não, celular, já tinha celular, claro, 20 anos atrás, foi 2000 mais ou menos, ano 2000, já claro que tinha celular, mas não era da forma que é hoje. Hoje a gente conversa, a gente está entrando na casa das pessoas pelo celular. A tecnologia mostra que é possível que todo olho veja. Isso chama-se, queridos, hoje para nós que falamos sobre o Apocalipse, que falamos da Bíblia, que a Bíblia é um livro de uma revelação progressiva. Aliada a ela está a arqueologia, a história, a própria ciência está aliada à Bíblia para mostrar que aquilo que vem acontecendo corrobora com aquilo que a Bíblia diz. E por mais que eles tentem dizer que ciência e Bíblia são separadas, não são. A Bíblia não se desassocia da ciência. Ela se alia à ciência para provar que ela é verdadeira. Agora, tem coisas que são por fé. A ciência, ela não vai provar para nós que Jonas entrou na barriga de um peixe, da baleia, que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, e depois vai provar menos ainda que aquela água na canela matou um exército de Faraó. A ciência não vai explicar isso, claro. Mas os fatos históricos e tantas outras coisas, a ciência vai estar aliada com a Bíblia. E
ele diz que até mesmo aqueles que o trespassaram, que está falando do povo judeu, quem foi que matou Jesus, né? E um dado importante a respeito disso, é que as pessoas, às vezes tem alguns hinos muito equivocados, e a gente precisa ter atenção nisso, é que diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor quando ele voltar. Não vai. Não vai. Olha o que o versículo 7 diz. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então quer dizer, ao invés de ser um momento de uau, era ele mesmo, Jesus? Não. Vai ser tristeza e desespero. E a gente vai ver essas coisinhas um pouquinho mais na frente, se Deus permitir. Ele termina falando o sim e o amém. O sim é uma palavra grega e o amém é uma palavra hebraica. Ou seja, a mensagem é tanto para o judeu como para o gentio. A gente acha que esse sim e o amém é apenas uma questão gramatical, até porque não precisaria, porque sim quer dizer, o sim é sim. A gente aprende isso no grego. E o amém, a gente sabe que assim seja. É a mesma coisa, só que nas duas línguas, mostrando que estas revelações, tá? Elas são tanto para o judeu, que em determinado momento vai entender todo esse contexto apocalíptico, como é para a igreja, mas no momento em que a gente não vai estar muito preocupado com isso, porque depois disso, quando tudo isso estiver acontecendo, nós estaremos com o Senhor. Nosso tempo já está terminando para a gente fechar essa introdução de hoje, mas ainda continuando no versículo 11, o anjo fala para João, escreve o que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E no versículo 2 ele vai dizer, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. Essa é tão fácil que se você ler um pouquinho mais na sua Bíblia aí, que eu acredito que você esteja usando agora, você vai ver que ele fala sobre os candeeiros, que é a própria igreja, né? E é de ouro, mas por que é de ouro? Porque o ouro fala do poder, da soberania de Deus que ele outorgou à igreja. Candeeiro porque ilumina o mundo. A igreja é a luz do mundo. O Senhor falou que nós somos a luz do mundo. E ele nos compara esse candeeiro que tem um valor extremamente simbólico, de grande valor religioso para o judeu, que para nós, na essência, não tem. Né? A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. E esse candeeiro, que é a igreja, ele é alimentado com óleo. O candeeiro é alimentado com óleo. Ele tem 7 braços e aquele do meio ele é alimentado com óleo. Óleo fala de unção, óleo fala da palavra de Deus e óleo fala sobre a presença do Espírito Santo. Eu creio que por hoje a gente pode terminar, mas eu queria só fechar essa parte, ainda no versículo 17, você pode abrir rapidinho, que nós estamos realmente no final, quando ele diz, quando eu vi cair aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte do inferno, porque Jesus foi ao inferno e tomou do diabo, quando ele foi lá no Hades, na sua morte, tá? E no versículo 19, ele vai dizer, escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, a que tem visto, e as que são, e a que depois destas coisas hão de suceder. E ele vai explicar a respeito do candeeiro, ele vai falar, eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, os 7 candeeiros de ouro, as estrelas são os anjos das igrejas. Então, quando a gente fala que o pastor é o anjo da igreja, é porque é bíblico, tá? O próprio Senhor falou que as estrelas são os anjos das igrejas. Então, toda igreja tem um anjo principal, tá? Tem os anjos, os anjinhos, mas tem o anjo principal que representa um anjo, tá? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eu sempre digo que a Bíblia, ela é autoexplicativa.
Ela é autoexplicativa. Se a gente tem um pouquinho de paciência que a gente vai compreender muita coisa. A gente está chegando no final, então você que talvez esteja aí com muitas dúvidas, com muitas questões, anote as suas perguntas, tá? E a gente, algumas que já escreveram, a gente vai anotar. Amanhã a gente já pode começar já a respeito dessas perguntas. Eu gostaria que os queridos irmãos fizessem a pergunta em função daquilo que a gente está falando. Ah, pastor, mas eu queria lá na frente. A gente vai chegar lá, para que a gente não fuja um pouco do nosso assunto e tudo que a gente puder dentro das possibilidades, a gente vai respondendo. Ok, queridos? Quero agradecer a sua paciência aí, com bastante gente nos assistindo. Espero que você na próxima aula, amanhã às 10 horas, você convide outras pessoas para estarem conosco. E a dúvida que tiver, o questionamento que tiver, nós vamos estar aqui com a graça e com a misericórdia do Senhor. Ok? Deus te abençoe e até amanhã, querendo nosso querido Deus.